Minutos de atraso, pedimos desculpas, a gente está terminando de se organizar aqui e a gente já começa. O fato é que é sempre importante, né? Também alguns detalhes, alguns tópicos que são discutidos em reunião pré-atividade kardecista, para que nós possamos cada vez trabalhar com mais segurança em nome de Deus, né? Essa é a grande questão. Bom, nós sempre fazemos, vamos iniciar a nossa noite, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece a Deus, pedindo proteção, né? Salve Deus imortal desse mundo criador, Senhor do céu e da terra, que derrame suas bênçãos sobre todos nós, que permita que possamos trabalhar de forma tranquila, justa e serena, sempre em nome do Senhor, com a mão estendida a ajudar todas as pessoas que aqui vêm buscar amor, caridade, acolhimento. Quando se fala os presentes e os ausentes, é justamente disso que falamos, dos encarnados e dos desencarnados. Que Deus possa derramar suas bênçãos e ajudar a todos nós. Que assim seja. Muito bem. Na nossa atividade, essa noite, eu gostaria de dar sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, indo agora para o segundo capítulo, e seguindo o mesmo formato de leitura, de estudo, da possibilidade de levantarmos perguntas, de respondermos as perguntas de quem nos acompanha à distância. E aí sim, finalmente, darmos sequência aqui nas atividades mediúnicas que não são transmitidas nas plataformas virtuais. Muito bem. Então, como eu havia dito, nós vamos trabalhar um capítulo por semana do Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem está chegando agora, especialmente para quem está chegando agora para a transmissão, talvez hoje seja o primeiro dia, deixando claro que nós fazemos a transmissão ao vivo pelo Instagram do nosso templo, o Templo das Águas Claras, e essa transmissão depois é generosamente editada pelo meu filho Felipe, que é o responsável pelo YouTube do nosso templo, e aí na quinta-feira seguinte essa transmissão fica disponível no YouTube. Então, quem acompanha, se nesse momento você está assistindo pelo YouTube, é algo que foi falado na terça-feira anterior. E se você está aqui ao vivo ou chegou no meio da transmissão, cortou no meio, pela metade, porque acabou a transmissão, essas coisas que as plataformas de streaming fazem conosco, não se preocupe, porque você terá o assunto todo aí pela frente. Então, o que eu já vinha falando para vocês é que, semanalmente, nós vamos mergulhar em um desses tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós temos ali um fragmento da palavra de Cristo, de uma parábola, etc. E isso é estudado a fundo perante a visão espírita. Então, nós vamos seguindo dessa maneira. Num segundo momento, ainda dentro da aula, aparece ali algumas psicografias que vêm justamente confirmar o que foi falado inicialmente. Capítulo 2, para quem nos acompanha, meu reino não é deste mundo. Aqui falamos da vida futura, beleza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, é uma realeza terrena.
A passagem do Evangelho é: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33 e 37. Agora vamos para a questão espírita. A vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos e consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo, pensavam a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o reino de Deus, no qual se encontra em toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Cristo. Quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos. Da mesma forma que imaginaria um país
do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, que ela bem representa a verdade, a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável do porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, incerto do porvir. Dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma desesperança, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo, se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que os operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição
que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não o retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e como isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses das almas. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre. Ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio de futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas considerarmos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Eu sinto uma profundidade tão grande no que foi descrito aqui, que me vejo na obrigação de, primeiramente, explicar, discorrer sobre isso antes de fazer a leitura da psicografia deste capítulo. Então, por gentileza, muita atenção ao que eu trago para vocês agora. Em primeiro lugar, meus caros, quando no início desse texto se fala das palavras de Jesus, em que fica absolutamente claro perante o Evangelho de Jesus que o meu reino não é deste mundo, portanto, existe uma vida após a morte. E isso é inexorável. Contudo, é colocado aqui que cada forma religiosa foi entender esta frase ou esta parábola de uma maneira diferente. Existem agrupamentos religiosos que preferiram entender que, após o desencarne, nós ficamos em um momento de espera para um dia chamado juízo final. Outros que vamos ser levados para o céu ou para o inferno, locais esses onde pode reinar a tranquilidade e doçura, na companhia dos anjos, ou onde seremos rodeados por demônios e situações trevosas. Enquanto aqui, no estudo de Kardec,
compreendemos isso de uma forma muito mais harmoniosa. Que cada momento que estamos encarnados, em cada momento que estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos tendo a oportunidade de criar um novo elo em nosso espírito. Esse novo elo é a possibilidade que nós temos de crescer enquanto espírito. E que se de fato nós enxergarmos a vida apenas pela visão desse intervalo temporal que aqui vivemos, que para alguns podem ser até mesmo alguns instantes apenas, e para outros 70, 80, 90, 100 anos encarnados aqui na Terra. Isso é o maior mistério da vida, quanto tempo ficamos encarnados aqui na Terra. A partir do momento que você encara esse período que aqui você está como o ápice, o grande momento do seu espírito, é isso que lhe transforma em um espírito ainda altamente materialista. Quando usamos o termo materialista, normalmente esse termo fica associado a dinheiro, à avareza, à busca por conquistas financeiras. E a pessoa inicialmente fala, mas eu não sou assim. E, de fato, muitas vezes aquele espírito não é avarento, não é um espírito que está em busca de ganhos financeiros acima de tudo, ganhos financeiros acima de qualquer questão ética ou moral. Porque eu sempre falei sobre isso, que fique também isso muito claro. Se alguém colocar a questão do ganho financeiro acima de qualquer questão ética ou moral, aí abre-se uma oportunidade enorme de trabalhar com ilícitos, etc., que vai lhe resolver as questões. Estamos falando aqui de ganhar uma vida de forma honesta. Mas nós não estamos falando aqui sobre o vil metal, nós não estamos falando aqui sobre o dinheiro. Nós estamos falando aqui sobre acreditar que a vida é essa em que estamos vivendo. Cá estamos. Portanto, caso o desencarne me encontre neste exato momento, se eu assim pensar, se o desencarne me encontra nesse exato momento, eu estou sendo punido, eu estou sendo retirado do seio junto de pessoas de quem eu amo. E aí é que vem uma grande confusão. Semana passada nós falamos muito aqui, mas eu creio que faltou esse pequeno detalhe em nossa aula. É aí que algumas pessoas não compreendem o verdadeiro fundamento, a base do kardecismo. Evidente que se nós supuséssemos por um instante agora, que eu agora fui tomado por algum tipo de choque, coisa, e morri, nesse exato momento, desencarno. Ah, mas como ele é kardecista, ele vai desencarnar feliz, contente, alegre, tudo mais. Calma lá. Eu desencarno com fé em Deus, aceitando que há um motivo para isso. E se Deus me permitir, em sua glória, amor e generosidade, eu rapidamente ter contato com uma entidade guia que sabe centenas de vezes mais do que eu, tomem como exemplo, talvez até o caboclo que eu incorporo, talvez até o preto velho que eu incorporo. Eu tenho certeza absoluta que, dentre outras coisas iniciais, se me derem a oportunidade de conversar com ele, eu conversaria, seria: meu pai, eu estou preocupado pelos meus filhos que estão lá embaixo. Não foi cedo demais? Eles vão conseguir seguir e viver e fazer o que eles precisam sem a minha presença? Por isso que na vida existem experiências pelas quais nós passamos que servem profundamente para nós refletirmos sobre situações assim. Pode parecer um exagero, mas um recolhimento que eu fiz de ficar 21 dias afastados de vocês, em alguns momentos eu senti isso. Eu não podia estar aqui com vocês e eu percebi a necessidade que vocês tinham de estar comigo. Eu ouvia de longe, eu recebia um bilhete: babá, eu amo o senhor, volta logo. Isso é um sentimento. Veio por escrito. Poderia ter vindo numa reza e eu estar em outro plano e ver isso.
Se o espírito não está equilibrado, ele tenta sair de onde está e vai lá encontrar com quem está chamando. Digamos que eu fizesse isso. Nossa, essa minha filha que eu amo tanto, também, tanto quanto ela me ama, está me chamando, eu não aguento, eu vou lá encontrar com ela. Ao encontrar com ela, eu ponho tudo isso a perder. O processo que eu estou passando de fortalecimento, eu vou fazer ela se sentir mal aqui na Terra. Não pode ser dessa maneira. Então, o espírita, o kardecista, o estudado nas ciências espíritas, não é uma pessoa que vai aceitar essa separação proposta pelo desencarne como algo alegre, algo tranquilo. Oh, que felicidade! Meu querido irmão aqui de idade parecida com a minha acaba de morrer, estou feliz. Não é assim. É claro que eu fico sentido, fico triste, fico chateado. Gostaria que ele ficasse mais tempo aqui, até mesmo porque, pela minha incompetência espiritual, por assim dizer, a melhor maneira que eu tenho de me relacionar com ele é aqui, na matéria. Então eu consigo sentir essa chateação. Mas por ser espírita, eu entendo que Deus deu esse passo por um motivo que não cabe a mim questionar ou entender agora. E também às vezes a gente tem que ter calma e não querer esse negócio, tem que entender, mas por quê? A pessoa que não tem essa base de estudo e compreensão que nós estamos trabalhando aqui, é aquela pessoa, como foi falado aqui, é a criança mimada, é aquela que então imediatamente começa a questionar a Deus, a demonstrar raiva, a demonstrar revolta. Deus não existe nesse mundo, etc. Coisas assim. Por quê? Porque não consegue aceitar os desígnios de Deus. E é aí que Jesus vem de uma forma tão linda, quando ele fala, falamos isso na última aula, eu não venho para destruir a lei mosaica, eu venho para dar valor, para explicá-la. Em que sentido ele quer falar isso? Porque já estava lá nos 10 mandamentos. Resumo de Moisés foi o seguinte, posso falar em linguagem do dia a dia? Aquieta o facho que Deus é que manda, chefe. Baixa a bola aí. Obedece Deus. E aqui, novamente, nesse capítulo, uma rápida passagem, depois vocês podem reler para pegar de volta, ele fala isso aqui. Naquele momento de Moisés, Deus tinha que mostrar que se você não se comportasse nessa terra, a punição vinha nessa vida. Então, pessoal, Sodoma e Gomorra, negócio de chover enxofre em cima de uma cidade que... Porque era necessário, o povo não tinha a condição de consciência de uma próxima vida. A partir de Jesus já se começa a falar em uma próxima vida. Algumas religiões guardam então um conceito de céu e inferno, algumas religiões guardam um conceito de juízo final, em que em algum momento alguns espíritos serão escolhidos para estar junto a Deus, outros condenados a estar com o demônio. E no Espiritismo, não. Nós entendemos que a natural sequência de vida pela qual nós passaremos, finalizando esse ciclo, que nada mais é do que um ciclo, e iniciando no momento correto um novo ciclo, nós vamos amadurecendo. E vamos tendo a oportunidade de lapidar aquilo em que nós estamos ainda altamente falhos, falhas essas que marcam o nosso espírito de forma negativa. É o que faz de nós pessoas complicadas de convivermos com os outros. E que fique muito claro, um presidente de mesa de um centro kardecista, como eu estou nesse papel aqui, ou um babalorixá, bobo aquele, inocente aquele que ao falar isso, esteja falando como se, por estar aqui presidindo a mesa, ele é superior espiritualmente às demais pessoas ou já está com tudo isso resolvido de forma alguma. Os resgates são ainda maiores. Todos nós, pelo simples fato de estarmos encarnados neste plano espiritual em que estamos,
Somos pessoas que temos profundos resgates. Ah, pai, mas e como que fica a situação de um Mahatma Gandhi, etc. Sim, existem espíritos altamente evoluídos, só que ele não ia estar aqui em Mailasque hoje, numa noite de frio, andando de CB400, esquece. Não vem você querer falar que você é esse cara, entendeu? Quem está nesse tipo de papel, vem à Terra num papel de Messias. Vem puxar uma história diferenciada, sendo o maior deles Jesus, evidentemente, né? Então, que inclusive, aí é um tópico para outro momento, a grande questão, se Jesus é efetivamente uma encarnação de Deus na Terra, ou se ele é uma entidade de altíssimo grau, mandado por Deus até aqui. Agora, a partir do momento que você tem, mesmo na igreja, ele está no meio de nós, porque realmente Deus está em tudo. Então, se Deus estava em Jesus, Deus está em nós, só que precisa ver o tamanho da presença, né? Daquilo ali é igual o álcool aí. Antigamente o álcool, você jogava álcool assim, fiscava fogo, pegava fogo. Agora o álcool é mais água do que álcool, né? Então, quanto que tem de Deus ali em você, né? Entendeu? Você tá igual esse álcool moderno aí, depois do Covid, aí, que as pessoas estão entrando nos lugares e molhando a mão com álcool. Eu acho um negócio esquisitíssimo, para ter que ficar molhando a mão com álcool, nunca vi isso, mas tudo bem. São outros 500. Agora, a questão que nós temos, então, a entendermos aqui, neste capítulo, é o conceito efetivo de a vida depois dessa vida. A vida além túmulo, a vida depois da morte, chame como quiser. Tá certo? Essa vida existe, essa vida é a sequência da vida em que estamos, e aqui começa uma coisa que nós vamos aprofundar nos próximos capítulos, que se nós olharmos para esta vida apenas com o olhar desta vida, realmente a vida é cheia de injustiças. Porque o que você mais vai ver, todo mundo aqui vai contar história para mim, se eu deixar, de um tio que fez barbaridade, que roubou a herança da avó, não sei o quê, e morreu rico. E não deu nada de errado para ele aqui na vida. Então, se você olhar só um retrato histórico, naquele retrato histórico, seja nessa vida ou personagens da história que já passaram, de fato, mas nós temos que entender a vida como algo muito mais extenso, em que os espíritos vão tendo experiências encarnados e desencarnados. E também, como nós já debatemos e falamos, de fato, existe esse caso, enquanto desencarnado, todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo se compromete a fazer o bem. Não, agora eu vou voltar. Nossa, né? Na outra vida eu matei a Maiara, mas agora eu vou... Pode mandar ela para ser minha irmã, pode fazer ela fazer tudo de ruim comigo, que nessa vida agora eu não mato mais. Quero ver. Vamos ver quando chegar lá, na hora H. Quero ver vocês dois aí. Você com 29, ela com 23 anos, como é que vai ser? O dia que ela fizer, a gente vai dar um jeito para arquitetar, para ela aprontar uma com você. Ali é que eu quero ver como você vai agir. Então aí é que as coisas se cruzam entre o estava escrito, o destino e o que Deus deu para nós de mais rico e maravilhoso. Chama-se livre-arbítrio. Como você vai agir perante as coisas que você mesmo se comprometeu anteriormente. Porque nós nos comprometemos e por isso nós chegamos aqui e começamos a fazer certas coisas. E nos encontramos com certos desafios pelos quais passamos nessa vida. Assim é que é. Bem, esses são os conceitos. Eu gostaria, com esse conceito, antes de abrir a palavra para as senhoras e os senhores, eu gostaria de ler a chamada Instrução dos Espíritos, que é aquela parte que vem psicografada nesse livro. Os que nos assistem, peço perdão por eu tomar meu mate aqui, mas a gente sai dos pampas, mas os pampas não saem de nós. Vamos lá. Uma realeza terrena. Quem traz essa carta é uma rainha da França. Foi escrito em Havre, 1863. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? No meu reino, o meu reino não é deste mundo. O orgulho
me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para... Olha, os médiuns aqui de incorporação, que entram em comunhão com os espíritos que vêm falar, vejam, isso aqui foi ditado, hein? Nada, absolutamente nada. E como não tornar a lição mais terrível? Ela me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. E rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação! Quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias o sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que os conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Aqui finalizamos o 2º capítulo. E aqui nós entramos em uma questão que eu falo já há bastante tempo. Aprendi essa frase com um amigo meu que falou isso em situação muito à vontade, em reunião social, e disse para mim assim: deixar herança é erro de cálculo, meu caro. E eu concordo. Desde esse dia, quando eu pensei bem sobre isso, eu falei, eu não deixo nada para nenhum parente. A única coisa que eu me preocupo é em montar uma casa santa e deixar a casa santa estruturada, com tudo de melhor possível. Porque a casa santa é a única coisa que para mim faz sentido deixar para uma próxima geração seguir trabalhando. De resto, se eu no passado consegui construir a minha própria casa com o meu próprio suor, buscando de várias maneiras, por que as próximas gerações da minha família não vão conseguir? E se não conseguirem, será que não foi justamente incompetência deles? Então que vivam eles o resultado da sua incompetência. Porque eu não obtive respaldo ou ajuda para comprar o terreno onde construir minha casa e assim por diante. Por que tenho eu que me preocupar em deixar uma casa para eles? Mas eu me preocupo em deixar uma casa para ser trabalhada em nome de Deus. Isso sim. Porque aí eu não estou deixando herança, eu estou deixando legado. E a partir do momento que entendemos isso, nós deixamos de correr atrás de bens materiais e às vezes uma coisa falada no dia a dia, quase que mundano, no dia a dia social, falado por um poeta popular que tivemos aqui no Brasil, chamado Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Ele disse a seguinte frase em determinado momento: a única coisa que se leva desta vida é a vida que a gente leva, ou seja, as experiências. Às vezes, se você se sentar à beira de um lago, de um rio, se sentar no topo de uma montanha, ao lado de algumas pessoas que você ama, conversar por uma tarde sobre certos assuntos, declarar o seu verdadeiro amor, dar sinais de verdadeiro amor por aquelas pessoas,
São coisas que ficarão profundamente marcadas em sua alma. Tenha certeza que isso vale muito mais do que você se preocupar em ter uma bolsa feita de couro de não sei que bicho, que vale mais do que o automóvel que o jardineiro que vem na sua casa utiliza. Então, a busca pelos bens materiais com essa finalidade não faz sentido. Contudo, foi descrito que aqui, nesse capítulo, faço questão de ler mais uma vez para vocês. Não há nenhum tipo como sempre, quando eu quero achar, eu não acho. Deus não condena por tantos gozos terrenos, mas o abuso desses gozos. Não estou dizendo com isso. Nem está dizendo para você viver numa pobreza terrível. Você não tem nem o que comer. Não é isso que ninguém está falando aqui. Mas tem equilíbrio. Eu já dei várias vezes exemplos sobre isso. Eu já vi pessoas com condições financeiras abundantes vivendo numa miséria terrível em termos de felicidade. Já vi pessoas com condições bastante limitadas financeiramente, tendo uma alegria enorme em assar uma carne de segunda usando 4 blocos e um pouquinho de carvão no meio. Por estarem, antes de mais nada, cercados por pessoas que amam, e ali reinar a sinceridade entre as pessoas. Se é que vocês conseguem me entender. Então, por isso que realmente eu sempre falo, para você se cercar de pessoas, tenha certeza que essas pessoas estão com você por quem você é, e não por aquilo que você pode oferecer a elas. Isso é muito importante. Então, essas alegrias, etc., são muito importantes na vida. Agora, viver em função delas é que está o erro. É por aí que nós estamos debatendo aqui. Os nossos títulos aqui na Terra realmente não nos levam a nada. Você se tornar uma pessoa profundamente estudada, entender questões ligadas à lei, à filosofia e assim por diante, se você quer isso para burilar o seu espírito, para você ter uma condição melhor de compreender o mundo, perfeitamente. Agora, se você está indo atrás disso para você, de alguma maneira, ao desencarnar, falar, olha, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um juiz, meu caro, isso não tem valor nenhum fora daqui. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo era filho de um carpinteiro. Então, meus amores, não serão seus títulos. Tanto assim que, normalmente, quando eu falo sobre o meu estudo, etc., eu dificilmente gosto de ficar revelando muito tudo que eu estudei, tudo que eu fiz. Eu sempre me dediquei muito a estudar. E uma coisa que eu entendi lá atrás é que conhecimento é bem diferente de sabedoria. Você poder colocar em prática e saber lidar com as pessoas, da sabedoria, está bem distante de conhecimento. Normalmente, a pessoa, quando está indo em busca de muitos fatos, aí ela está falhando em outras questões que são pungentes e fundamentais. Bem, essa é a colocação que eu tenho. Gostaria de inicialmente abrir para minha filha Priscila trazer questões dela própria ou que tenham surgido através da live, e a partir daí vamos abrindo mais perguntas aqui. Chegou uma pergunta aqui da Ceci Gans, acho que é a Cecília, nossa filha aqui da casa. Ela pergunta se, após o desencarne, todos vão para o umbral e depois seremos resgatados independentemente de ter tido uma vida espiritualizada. Essa questão do umbral, tem umas coisas que é complicado. Porque veja só, teve um livro escrito no final dos anos 30, psicografado por Chico Xavier, ganhou o nome de Nosso Lar. Esse livro, sei lá, uns 20 anos atrás, não me lembro a data, foi transformado em filme. Nosso Lar. E aí ficou altamente popular, muita gente assistiu, e aí tem aquela questão, o filme ele foca num personagem chamado André Luiz, que é um médico, desencarna, e ele passa um período no umbral e depois ele chega nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar. E aquilo deixa
uma sensação como se naturalmente o umbral fosse um estágio pelo qual nós passamos. E não é bem assim. A começar porque, no estudo mais profundo do Kardec, em um livro chamado O Céu e o Inferno, fica claro que aqueles chamados espíritos felizes nem passam por uma sensação desse tipo. Eles descrevem o seu processo de desencarne e o seu encontro com a vida espiritual como apenas o acordar de uma sonolência, e ali já se encontram com espíritos amáveis que cuidam dele, e assim por diante, e já dá a sua sequência. Outros espíritos vivem em sofrimento profundo, no que pode se chamar umbral, porém, também ali é descrito que às vezes estamos nós dois aqui, um ao lado do outro, em sofrimento, talvez, porém, o que lhe faz sofrer é diferente do que me faz sofrer. E isso é produto da própria psique de cada um dos espíritos. Então, aquela visão de umbral, tanto descrita no livro e depois picturizada no filme, e por que não na novela A Viagem, quando o nosso querido Alexandre vai para aquele lugar trevoso e terrível, aquilo ali é uma visão porque é algo genérico. Você pode ver que é muito embasado no inferno cristão. Né? É muito embasado no inferno cristão. Então, não necessariamente é daquele jeito. O que é descrito é que espíritos que sofrem, quando ficam aprisionados em uma zona umbralina, em um sentimento desse tipo, ali eles permanecem até eles conseguirem se arrepender do que fizeram, perdoar aqueles que lhe fizeram mal e aceitar efetivamente em seus corações a existência de Deus e a palavra de Jesus. Em que repetidamente se fala que Deus não é inexorável, ou seja, Deus não vai deixar de perdoar nenhum filho. A partir do momento que seja sincero, e isso será enxergado com muita clareza, se você realmente se arrepende do que fez, se você realmente perdoa quem lhe fez mal, e você naquela situação triste e agoniosa em que você está vivendo, você fala, ó meu Deus, cuide de mim, me tire daqui, por favor, eu imploro a ti. Para nós, talvez isso não seja tão difícil, porque eu, por exemplo, já rezo todo dia, várias vezes por dia. Mas tem gente que nunca falou com Deus. Tem gente que nunca conseguiu abaixar a vista e falar com Deus. Então, para as pessoas, o simples fato de pedir algo a Deus já é uma coisa, já é um exercício. Mas ao fazer isso, com certeza ali se materializa um anjo guardião, ali se materializa um espírito trazendo amor, luz e a busca por lhe retirar daquela situação em que você está e lhe conduzir para uma situação melhor. Então, não é um fato de que necessariamente todos vão para uma situação de umbral, mas todos os que vão para uma situação de umbral, a partir do momento que se arrependem do que viveram, a partir do momento que se ajoelham perante Deus, a partir do momento que aceitam em seu coração Jesus Cristo, com toda certeza serão amparados. Esse amparo é uma outra questão que nós temos a falar sobre kardecismo nas próximas reuniões, que é o perdão. Perdoar não significa inexorar a pessoa dos erros que ela cometeu. Várias vezes eu já falei isso na vida. Eu digo, eu consigo entender por que a pessoa fez tal coisa. Você está defendendo, eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou analisando a psique de quem cometeu o crime, de quem cometeu o ato falho. A pessoa fez por esse motivo. Não estou justificando, não é justificável. Só estou dizendo que o que eu fez fazer isso foi essa situação. A partir daí, essa pessoa ainda terá que pagar pelo erro que fez, que cometeu. É isso. Pode perguntar. O pessoal na live hoje está tímido. Tímido. A timidez também faz parte do espírita, né? A preocupação. E vindo de você? Eu acho que... Não sei se cabe retomar o assunto da semana passada. Sempre cabe.
Mas Depois você ou o Felipe tem algumas questões a levantar também. eu fiquei bastante desconfortável com essa sensação que eu tive de tá, mas eu não quero morrer, né? Sim, 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 Foram sim, essas sim, as sim. palavras assim que vieram. Eu não quero morrer. Acredito, sou espírita, sou médium aqui dessa casa. Acredito que existam coisas por aí, mas eu estou muito feliz com o que eu tenho Ótimo aqui. aqui. Então, eu acho que seria. Talvez eu entendo que muitas pessoas tenham esse mesmo Esse mesmo sentimento e essa pensamento, mesma confusão. vamos Então, falar sobre isso. Esse ponto é um ponto muito importante, filha. E isso está intimamente ligado ao que eu estava falando agora há pouco. Então vamos lá. Como eu não tenho mais irmãos ou irmãs encarnados, eu vou dar um exemplo através de irmãos que eu me sinto mais confortável dessa maneira. Digamos que eu tivesse um irmão um pouco mais velho, um pouco mais novo do que eu. Né? E esse irmão viesse a falecer agora. Eu não estou aqui para aplaudir esse desencarne. A diferença é a maneira como eu vou interagir com esse desencarne. Vou ficar em luto, vou ficar chateado, mas vou rezar para o bem dele acima de tudo. E quanto a mim mesmo, como que fica isso? Dependendo do grau de materialidade desse espírito, você está mais envolvido com a Terra ou menos. Meu envolvimento com a Terra, com toda a sinceridade do mundo, se eu não tivesse nenhuma conexão aqui, se eu morasse numa cabana no topo de uma montanha, zero. Se Deus me levasse hoje, eu ia falar, graças a Deus. O que mais a gente tem para fazer agora? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo capítulo? Até porque eu sou uma pessoa acelerada para resolver problemas. Vamos adiante. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto espírito, tenho hoje consciência de certas responsabilidades que tenho na Terra. Eu tenho filhos consanguíneos em idade que eu sei que precisam de um pai. E que eu passei por experiências em vida que me levaram a aprender certas coisas. O meu avô desencarnou quando meu pai tinha 9 anos de idade. E meu pai, repetidamente, até os 70 e tantos anos de idade, sempre falou, não há nada pior do que você ser criado sem o pai. Se ele me disse isso tantas vezes, é porque deve ter marcado muito negativamente a ele essa situação. Portanto, não quero eu dar uma experiência negativa desse jeito aos meus filhos jovens. O meu pai desencarnou quando eu tinha 23 anos de idade. Minha filha mais velha tem 26. Hoje eu vejo quanto me fez falta o meu pai nesses últimos 30 anos aí, se ele estivesse comigo. Então, eu não quero que minha filha mais velha já perca o pai hoje em dia. Então, eu estou falando só em seio familiar. Aí eu estou à frente aqui de uma casa espírita com praticamente 100 filhos, em sua maioria esmagadora, pessoas abnegadas, comprometidas, querendo ver o terreno dar certo. Fiquei 21 dias em recolhimento, afastado. Percebi que se eu não estiver aqui no terreno, o terreno ainda não tem condições de andar sozinho. Portanto, se eu morro, a chance do terreiro naufragar é enorme. Então eu posso ir embora agora? Não. Então só cabe a mim cuidar de mim, não fazer loucuras, não inventar de pular de paraquedas para ver se vai abrir, esse tipo de coisa. Não andar a 240 por hora com a moto, de olhos fechados, sem camisa. Não faço nada desse tipo para eu me cuidar, para eu estar aqui com vocês. Porque eu sei que vocês precisam de mim. E rezar a Deus para que ele ache a mesma coisa a meu respeito. Então, a meu ver, a minha situação espiritual é assim. Eu não sinto nada que me conecte aqui à Terra, a não ser vocês mesmos. Ah, mas e os prazeres? Que prazeres, cara pálida? Pegar trânsito? Ir na fila do banco? Ter conta para pagar? Sentir fome, sentir sede, comer e dar queimação. Então, são coisas extremamente materiais da Terra, que com o tempo todos os espíritos vão sobrepondo. Alguns dentro dessa encarnação, alguns precisam de mais encarnações para entenderem isso. O motivo de estarmos debatendo isso aqui é justamente para aqueles, e vocês mesmos que aqui estão, que ainda entendem isso como questões importantes,
começarem a transpor essas coisas. E perceberem que, às vezes, pequenos recados, como eu ouvia na minha infância, meu pai falar assim, coma para viver, não viva para comer. Isso daí é exatamente o oposto da gula, né? E aí você começa a perceber que realmente você precisa se conectar a certas coisas de uma maneira diferente. Então também não há necessidade de nós esperarmos o desencarne para, em um plano espiritual, compreender esses detalhes que eu estou falando agora. Esses materiais estão aqui para nos ajudarem. Esse contato com os espíritos está aqui para nos ajudarem. Eles já estão do lado de lá e já estão mandando recado para nós. Aí vem aquele negócio, sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Inteligente aprende com o próprio erro e a topeira continua errando. O senhor falou agora que o que te prende, entre aspas, aqui é a própria responsabilidade perante os seus entes queridos, né? Para dizer grosseiramente o que você colocou de forma poética. Sim. E como é que fica, então, a questão da gente ter vindo com um determinado propósito para evoluir esse espírito? Digo assim, se o senhor já aprendeu, ainda assim, o senhor vai ficar aqui porque... Entende a minha questão? Sim, eu entendi. Só que aí é quase como se você falasse para o aluno, no final do ano ele dá a nota. E eu passei de ano ou não passei. Entendeu? Eu não posso, aí eu não sei. Eu não sei se eu já fui bem, eu não sei se já está na hora de eu morrer ou não está. Você compreendeu? Então, essa é outra questão. Eu estou falando sobre a minha perspectiva. Onde que estão as coisas que me grudam aqui na Terra? Existem pessoas que estão presas à Terra por coisas, aí sim, por coisas muito mais complicadas, muito mais avarentas. Eu estou preso à Terra porque eu sou rico, tenho muito dinheiro, tenho poder, quero ficar na Terra. Esse é o mais coitado de todos, porque é algo efêmero. Efêmero. Minha gente, qualquer questão ligada a bens materiais é efêmero. Entendam isso. Como falava um primo meu, vem uma revolução aí, tira tudo de você. Vem o Fidel Castro aí, leva tudo. Você não tem mais nada. Acabou. Entendeu? Não precisa muita coisa para você perder tudo. Alguém que já pensou na possibilidade de um avião cair em cima da sua casa? Aconteceu há pouco tempo atrás, um avião da Voipaz caiu em Valinhos, em cima de uma casa. Um incêndio? Incêndio, gente. Tudo Coisas muito... materiais é muito rápido. Uma doença que acomete alguém da sua família. O plano de saúde fala que não vai pagar. Aí tem um médico que fala, eu resolvo. Só que custa X. Esse X é exatamente o que você tem. Você usa tudo que você tem, resolve o problema e você não tem mais nada. Então, eu estou dando aqui exemplos altamente frívolos e imbecis, mas, pelo amor de Deus, compreendam que, para Deus, as coisas são estalos de dedo. Eu dou exemplos assim, vários de vocês já viveram isso comigo. Graças a Deus, positivamente, não negativamente. Coisas que a gente já construiu nesse terreiro. Coisas que a gente não esperava que ia dar certo. Falava, filho, isso daí vai levar uns 3 anos, não tem dinheiro para fazer. Quando vê, pá! Está lá. Foi feito. Como? Porque teve a mão de Deus. Como em tudo tem. Mas algumas coisas é muito evidente. E o contrário também. Se Deus quer fazer assim, ó, vai tudo embora. Então, quem está preso à terra, antes de mais nada, por bens materiais, esse é o mais coitado de todos. Posição, status, etc., meus caros. Só quem já vivenciou situações assim sabe como que é isso. Eu vejo hoje em dia pessoas sendo depostas de determinados cargos, etc. E eu sempre penso, será que essa pessoa fez tudo isso de errado mesmo? Ou será que houve aí um conluio de pessoas para dar um golpe e tirar essa pessoa dali? Isso é tudo muito rápido, muito fácil. Então o poder também é igualmente efêmero, dessa mesma maneira. Se nós formos em cima da questão da opinião popular,
Nem se diga, então, como são as coisas. Os mesmos que hoje estão te aplaudindo e te amando são aqueles que vão lhe atirar pedras no dia seguinte, e eu já passei por isso. Então eu digo isso para vocês, não confio de forma alguma nessa opinião popular, nessa questão, como são as coisas. Tanto que um dia eu falei para a pessoa, então para eu ser bom para você, eu tinha que continuar sofrendo como Cristo sofria na cruz. Aí eu era bom para você. O dia que eu dei um grito do Ipiranga e falei, daqui eu me liberto e não fico mais, ali eu não presto mais. Pois então assim é a vida. Isso tudo é bobagem. Agora, quando os nossos conceitos são espirituais, eu amo o meu filho Marcelo, que aqui está. E por algum motivo sei que ele depende profundamente de mim. Por ser mais jovem, etc. Mas eu percebo que Deus precisa me levar agora. Então, nesse momento, eu o liberto, eu me afasto dele. Por mais que me preocupe. Mas o desígnio de Deus fala mais alto. E se Deus, em sua eterna misericórdia, achar que deve compartilhar esse conhecimento como uma aula, uma lição, e falar, meu filho, você precisou desencarnar por causa disso, disso, disso e disso. Vamos seguir com a sua vida. Cabe a mim, do mesmo jeito que eu faço uma prece aqui na Terra, ali também fazer uma prece, enquanto espírito. Falar, Senhor, meu Pai, cuide de meu filho Marcelo, porque talvez eu agora não possa ir lá cuidar. Mande seus anjos e entidades que cuidem dele por mim. Que assim seja. E pronto. E aí cada um com a sua individualidade espiritual, ele também com os seus resgates, com aquilo que ele precisa passar e aprender, ele vai ter. Ou você vai me falar aqui uma história, se nós pegarmos aqui, não precisa de muita coisa, se nós pegarmos a biografia, a vida de Chico Xavier, não sei se alguém aqui conhece um pouco da vida de Chico Xavier. Ele teve a mãe dele morreu. Ele foi criado pela madrinha. A madrinha pegava um garfo e enfiava na barriga dele para judiar dele. Não acreditava, falava que ele tinha pacto com o demônio, por isso que ele falava. A mãe dele encontrava com ele, desencarnada, e ensinava ele, falava, calma, meu filho, obedeça o que sua madrinha fala, não sei o quê. Vai lá o pai dele e casa-se com uma outra senhora. Junta aquelas famílias, 15 filhos, juntou todo mundo, inclusive o Chico Xavier. Vai morar junto. Todos vão morar junto. Essa madrasta é um amor, uma senhora que acolhe, entende, percebe, não sabe do assunto, altamente católica, mas falei, esse menino aí fala com os pessoal diferentão. Começa a cuidar. O que acontece com ela? Doece e morre também. Lá fica ele de novo sem mãe. É coincidência o negócio? Esse menino veio para vivenciar o luto materno. É um espírito que já veio predestinado a isso. O pai dele podia casar 20 vezes. Ele ia ficar 20 vezes sem mãe. Ele precisava crescer dessa maneira. Por quê? Eu vou saber, meu Deus do céu, nem entidade eu sou, quanto mais Deus, para saber por que foi desse jeito. Mas que tem um motivo, tem. Então tem coisa na vida que a gente tem que ser, a palavra é perspicaz. Você percebe alguma coisa e fala, tem algo no ar aí acontecendo. Você chega na sua casa, você está fazendo bolo de fubá, você não sente o cheiro do bolo de fubá? Você não precisa ver o bolo de fubá. Você já sentiu o cheiro. Então tem algo no ar acontecendo. Aí eu penso, eu acho que esse bolo de fubá é para mim. Às vezes não é, né? A pessoa te recebe, então tá bom, obrigado por ter vindo. Outro dia a gente se fala, e o bolo de fubá? Eu falo, que bolo de fubá? Entendeu como que é? Não era para você, né? Então, você não vai saber por que foi desse jeito, mas foi. Então, certas experiências, a gente tem que conseguir, às vezes, olhar para a nossa própria vida e enxergar essas situações nas nossas vidas. Por que eu passo por isso? Será que não é alguma coisa que eu preciso aprender com isso? Será que eu já não passei por isso no passado? Eu tenho filho de santo que já passou comigo pela mesma situação 2, 3 vezes. A atitude dele comigo foi a mesma essas 2 ou 3 vezes. Será que a gente não tinha alguma coisa para melhorar nisso aí? É isso.
Então, esse conceito é um conceito de vida e de aprendizado dentro da vida. Nos libertarmos das amarras que nos seguram aqui. E termos a plena consciência que é uma frase que eu falo há tanto tempo, vamos tentar aprender. Nós somos trabalhadores de Aruanda. Gente, eu sempre falo isso com muita sinceridade. Se eu morrer agora, chegar em um lugar, a primeira coisa que eu vou perguntar, se eu sou filho de Ogum, eu obedeço ordem. Tá? Então eu vou perguntar assim, estou em condições de fazer alguma coisa ou tenho que ficar aqui num leito, num negócio desses daí que vocês colocam a gente? Não, pode fazer. O que é para fazer? De varrer o jardim, ou pegar o de já e tocar giro, eu estou pronto para fazer o que vocês fizerem. Eu não tenho expectativa de nada. Fala, não, o seu trabalho é limpar as bananeiras. Eu vou limpar a bananeira. Porque um dia eu não fui a Biano, fazia isso. Por que agora eu tenho que chegar lá todo arrogante, achando que não, agora eu sou babalorixá, colocar o já, filar na cabeça? Aí você já mostrou sua arrogância. Aí você já mostrou sua vaidade. Então, quer dizer, para mim, praticar o bem, trabalhar a espiritualidade é só se eu estiver em local de destaque. Se for para eu ser só mais um em meio ao grupo, aí eu não sirvo. Aí eu sou bom demais. Aí eu tenho que, não. Muitos anos de Umbanda. Uma filha minha, não está aqui hoje. Ela falou que foi num evento, uma festa familiar da família do namorado. Primeira coisa que uma prima lá, uma tia do namorado teve que fazer foi falar. Ela falou, você é da Umbanda, mas eu comecei há pouco tempo, faz, sei lá, um ano e meio que eu estou no terreiro. Ela, eu também faz pouco tempo, só faz 30 anos. Mas é só pela maneira que falou, já mostrou que não precisava ser 30, podia ser 60 anos de Umbanda. Continua sendo um espírito de um grau de imperfeição que, me desculpe, mas não tem condição nem de incorporar direito. Porque para você ter uma incorporação plena, sadia, verdadeira, o que você precisa, antes de tudo, é realmente humildade. Mas humildade é humildade. Humildade. Quantas vezes eu já tive com o Felipão lá na rua, ajudando a estacionar os carros, às vezes chega um assistente, nem sabe quem eu sou. Não, eu quero falar com o pai de santo, não sei o quê. Quando falo isso aí para mim, eu estou lá, não percebe que eu sou pai de santo, que eu estou caracterizado de Abian, que eu uso muito roupa de Abian, eu falo assim, vai lá dentro, fala com aquelas moças lá, elas que mandam no terreiro, elas sabem quem é o pai de santo, elas vão colocar você em contato com ele. Depois a pessoa vai descobrir que era eu, né? Mas se a pessoa já chega com essa arrogância toda, chega no terreiro em busca de falar com uma entidade. Chega no terreiro em busca de acolhimento, não em busca de dar carteirada. Não, porque eu já fui de tantos terreiros, porque não sei o quê, porque eu quero ser isso, quero ser aquilo. Aí a gente vê o tamanho do problema. Uma vez eu conheci uma entidade que fazia um teste com um assistente. Falava para você assim, quem você quer que eu mate para você? E o assistente daí se entregava. Né? Nossa! Né? A entidade falava assim, bom, agora eu percebi o tamanho do problema que você carrega dentro de si. Nenhuma entidade aqui vai matar ninguém. Mas só por você desejar a morte de alguém, perceba o tamanho do buraco negro onde você está. Então esse tipo de busca já demonstra uma arrogância, uma vaidade, um ego tão exacerbado que não precisa de nada disso. Entendeu? Se você é realmente um filho mais velho, que tem aí 10, 15, 20 anos de caminhada em uma determinada casa, e seja lá pelo motivo que for hoje você está chegando em uma nova casa, chegue com humildade. Deixe acontecer em algum momento, se a sua espiritualidade estiver realmente aflorada dessa maneira, ela está, a entidade com que você vai tomar passe vai perceber isso. O babalorixá da casa, se ele é alguém bem assentado, ele vai sentir isso só de falar com você. Aí é a hora. Mas minha filha, é a primeira vez que você vem para a Umbanda? Não, eu tenho uma história. É mesmo? Quanto tempo de Umbanda? Não, eu frequentei uma casa por bastante tempo. Quanto tempo? Eu fiquei 15 anos numa casa. Olha que uma conversa vai de outra maneira. E o que aconteceu? Como que foi esse seu tempo lá?
Não, aprendi bastante. Você foi médium atendente? Fui. Minhas entidades fizeram atendimento por 10 anos na sua casa. E como que foram os seus assentamentos? Aí você vai falando. Agora a conversa está progredindo de uma forma justa, de uma forma tranquila, não chegar dando carteirada. Porque enquanto nós estamos em busca dessa vaidade, desse orgulho, infelizmente nós não vamos encontrar bons resultados. Temos mais alguma? Aí, às vezes, até fruto do que eu estou falando nesses minutos? Temos, mas não quer ver o quê? Só para não ficar monopolizando... Não, perfeitamente. Não. Vamos então... Não, é que eu sei que o Felipe ele vem com provocações mais profundas que vai... Porque nós discutimos isso durante a semana e eu pedi para que ele abrisse mais o coração. Eu só quero fazer algumas considerações, né? Teve muitos tópicos interessantes, né? E vou começar do final aqui, então, né? Do que a Pri comentou, né? Sobre o medo da morte e etc. Eu, quando era mais jovem, eu tinha medo de morrer também, porque eu tinha uma visão católica, né? De criança, onde eu fazia o catecismo e tal. E aí eu lembro da minha aula de catecismo, quando a professora chegou e falou sobre os 10 mandamentos, né? Não roubar, aquela coisa toda lá, não desejar a mulher próxima, etc. E aí tinha lá o não roubar, né? E eu me lembro que eu contei essa história pro Wilson, ele riu de mim. Racha do colega. Eu roubei um carrinho. Eu olhei e falei, nossa, não gosta mais de mim. Então, e foi engraçado, porque foi assim, foi na semana seguinte que eu tinha feito isso. Eu olhei assim, o moleque, ele tinha um monte de carrinho, e eu falei, mano, um só não dá nada, eu vou pegar pra mim mesmo. Fui e roubei o carrinho do moleque. Aí, na semana seguinte, a professora veio com os 10 mandamentos. Eu falei, nossa, vou pro inferno. Eu falei, já era, acabou, roubei o carrinho do moleque. Nossa, entrei em desespero, passei a semana inteira pensando naquilo, num desespero louco. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu fui e devolvi o carrinho. Eu joguei no quintal do moleque. Então, assim, eu tinha muito medo dessa figura do inferno, da figura de Deus. Eu não entendia muitas coisas, né? Minha mãe sofria muito, minha mãe tinha muitos problemas de saúde. Eu, criança, vendo aquilo, eu falava, mas que Deus que é esse, né? Pô, eu vou lá, eu estudo, eu sento lá, a professora fala várias coisas que eu não entendia muito e não concordava com muitas delas também. Eu já era um pouco rebelde, questionador já desde criança. E aí uma vez eu ouvi falar de um tal de Santo Expedito. Era um papelzinho que vinha lá com as preces que encontrava no balcão do mercado, no caixa. Eu olhei e perguntei pro cara, falei, o que é isso aqui? Eu falei, Santo Expedito, o santo das causas impossíveis. Falei, pô, cara, é com esse cara que eu vou trocar ideia. Peguei esse papel. E aí minha mãe sentia muitas dores, ela tinha problema de saúde, diabetes, pressão alta e tudo mais que vocês possam imaginar. E tinha dia que ela nem conseguia sair da cama. Aí eu pegava aquele papelzinho e eu lia, eu pedia em oração. Falava, se Deus não resolve, eu acho que esse vai resolver. Passei muitos anos, eu cheguei a ter raiva de Deus, que foi o que o senhor comentou aí. Sim, porque eu não entendia, né? Perfeito. E aí fui seguindo, né? Fui aprendendo. E até em dado momento da minha vida em que eu conheci o espiritismo, né? Também eu não acreditava muito em Deus também. Eu acho que talvez por essa raiva que eu tinha interior de não entender os desígnios, né, dele, e por que minha mãe era tão boa e por que ela sofria. E aí eu conheci o espiritismo, antes disso eu fui também da Seixonoye, e aí abriu minha mente. Eu comecei a entender todas essas histórias, todos esses porquês, né? E aí eu comecei a entender de que nada era por acaso e que as coisas que ela passava em determinado momento, talvez porque não eram justas. Então, Felipe, esse testemunho pessoal seu e que a gente percebe com muita clareza como até hoje isso ainda mexe com você, o que é absolutamente justo e natural, porque se eu também começar a falar sobre certas questões afáveis de pessoas que eu tanto amo e que já desencarnaram, como é o caso do meu pai, por exemplo, eu também em algum momento vou derramar lágrimas. No meu caso, eu nunca senti a revolta, essa revolta contra Deus, eu nunca senti. Eu achei curioso no meu caso, porque eu tive tias, né? Uma das minhas tias morreu com 92 anos. Né? E a única coisa que eu comentei com Deus, né, foi
a minha tia não tinha filhos, ela viveu até 92. Por que meu pai tinha 5 filhos, morreu com 78, né? Ele podia ficar um pouco mais. Mas nunca tive a resposta do porquê disso e essas respostas não chegam mesmo. A grande questão é que o que motiva, eu quero pegar da sua consideração o seguinte, o que motiva essa incredulidade a Deus, essa zanga, essa raiva de Deus, o que motiva isso é a partir do momento que nós imaginamos uma coisa que tem aí um setor da sociedade que chama Deus de grande arquiteto do universo. Como se Deus o tempo todo estivesse mandando em tudo e nós fôssemos marionetes em suas mãos. Se o universo fosse assim, realmente Deus seria um cara muito estranho. Porque ele ia propositalmente fazer alguns de nós sofrermos, outros serem felizes. Para alguns de nós, tudo dá errado, tudo é difícil. Meu Deus do céu, dificuldade para conseguir isso. Para outras pessoas, tudo é rápido, é fácil, de graça. Se fosse desse jeito, mas não é. O estudo espírita vem justamente para esclarecer como é essa interação do universo. Em que Deus é uma força que transborda amor, que transborda justiça e mantém realmente o universo em equilíbrio. E o livre-arbítrio de cada um de nós é o que vai propiciar a nós a possibilidade de vivenciarmos certas experiências e de vivermos aqui na Terra de acordo com certos preceitos. Portanto, quando às vezes uma mãe vem a falecer ainda em tenra idade, o que eu estou chamando aqui de tenra idade? É na casa dos 30 anos, um pouco antes disso, um pouco depois, deixando órfãos, filhos às vezes ainda adolescentes. Nós entendemos que isso é um conceito que não cabe apenas a ela, mas todas as pessoas envolvidas nessa situação são pessoas que vão, de alguma maneira, digamos assim, sofrer as consequências dessa situação. E isso, apesar de você hoje encarnado não ter condições de ter consciência sobre isso, eu aposto muito fortemente que antes dessa encarnação você já sabia que ia passar por isso, por essa perda. Concordou, aceitou e acreditava que isso ia lhe fazer mais forte. E fez. Talvez porque em outra oportunidade você não soube dar o devido valor à mãe que você teve. Só estou aqui jogando ideias, porque eu não sou Deus, nem entidade eu sou. Só estou levando em conta leituras, ideias advindas do Espiritismo. Então é uma das possibilidades. Não, mas eu concordo com o senhor, pai, porque faz muito sentido. Esse final de semana mesmo eu comentava com meu pai de que eu lembro quando eu era criança também, na idade do Arte, mais ou menos, se eu acordasse e não visse minha mãe no quarto ou pela casa, eu entrava num desespero profundo. Eu saía correndo pela casa gritando por ela. E às vezes minha mãe estava ali conversando com a vizinha, estava lá no quintal, que o quintal da minha casa era enorme, tinha pés de mexerica, de laranja, era bem grande, e às vezes ela estava lá na frente conversando, mas eu acordei e não vi ninguém na casa. Eu tinha um sentimento de abandono. Eu achava que... Mas minha mãe estava ali. Aí eu saía correndo desesperado. Mas era um desespero... Eu consigo lembrar, esse desespero ainda é um sentimento, eu lembro, era uma coisa terrível. E acontecia, aí minha mãe vinha, corria, me abraçava, não, filho, a mãe está aqui e tal. E aí eu ficava calmo. Então, isso que o senhor falou, de repente, é isso mesmo, numa outra encarnação. Talvez eu não tenha dado bola para minha mãe. E nessa que eu era muito apegado com ela. Então, eu sempre tinha esse sentimento de que eu tinha que estar perto dela para socorrer ela de alguma coisa. Então, mesmo que eu não pudesse fazer nada, eu queria estar ali. A grande questão, então, que fica dentro disso, por isso que eu pedi a vocês que levantassem essas questões. Isso está em consonância, isso está ligado ao que foi passado pela entidade que aqui se manifestou semana passada, dizendo a necessidade do estudo. Sem esses conceitos fundamentais, fica difícil a gente falar sobre vida
pós-túmulo, vida após a morte, vida após a vida. Fica complicado, porque nós continuamos nos conceitos como se falecer, desencarnar, fosse, na verdade, um prejuízo, fosse uma punição. Já foi falado isso na semana passada. Então está dizendo que esse espírito que vem cheio de problemas, às vezes físicos, às vezes ele poderia ser, na verdade, um espírito iluminado. Pode ser mesmo. Sim, eu sei que pode ser. Mas são variáveis todas essas que nós estamos falando. A gente tem trabalhado nessas últimas semanas com 1h30 de live. Estamos a 1h25. Então, se tivermos aí mais alguma pergunta, talvez o momento seja agora para a gente. Da live não temos perguntas. E sua? Está com seu microfone, hein? A Priscila fala que ela não gosta das vozes do além. São vocês, né, as vozes do além, porque vocês não aparecem na câmera. Eu prometo que com o tempo nós vamos fazer uma live assim melhor, com várias câmeras, quando vai corta para a pessoa, vai filmar, mas precisa de recursos financeiros. Enquanto o senhor falava, eu também noto de dois incômodos, que aí o senhor fica à vontade de responder um ou os dois se der tempo. É o que nós queremos. Primeiro, o senhor se referenciou à mão de Deus, e agora o senhor traz Deus como uma força. Eu não tenho formação católica, mas acho que o catolicismo permeia a vida de qualquer brasileiro, né? Então, eu acho que seria importante a gente discorrer um pouco para desmistificar, né? Que Jesus, pelo meu entendimento, sim, foi uma pessoa encarnada, mas Deus é uma força, ou não sei, algo nesse sentido. Eu acho que seria importante... Nesse ponto, então, vamos pegar esse ponto onde você falou o próximo. Quando eu uso a expressão mão de Deus, etc., é apenas uma força de expressão. Eu sou parte daqueles que acreditam que Deus é uma luz eterna, é uma força, é como um sol brilhando sobre nós, é uma inteligência pulsante, é um amor fantástico, e dele vai se desprendendo espíritos esses que, em um grau avançadíssimo, também são feixes de luz, que cruzam o universo. Você vai muita coisa, vai no Catavento, Museu da Ciência, ali em São Paulo, vai lá, para sair desse planeta, chegar nesse, são 400 milhões de anos-luz, não sei o quê. Se pensar que em todos os descritos espíritas dizem que essas movimentações são feitas com piscar de olhos. Então, como que você quer imaginar que só tem vida aqui na Terra, etc? É um negócio meio boboca até. Então, eu entendo que esses espíritos é um fecho de luz também. Mas nós estamos em uma realidade, em um nível espiritual altamente materializado. Em todos os sentidos. Precisamos comer, beber, etc. Usa roupa, sente frio, sente calor, né? Tem vergonha do corpo, né? Quem nunca teve aquele pesadelo que a hora que olhou estava sem roupa? É um pesadelo recorrente, psicológico. O psicólogo sabe o significado disso. Então, é outra coisa, né? Nós vivemos um mundo que é assim. A Carol deu risada, já deve ter estranhado. A pessoa que está na fila do banco deve ter risada. Aí, nós estamos em um momento altamente material, etéreo, enquanto Deus efetivamente é só luz, é só amor, né? Agora, sendo só luz, amor, Criador do céu e da terra, etc., se ele quisesse, não poderia se materializar. Se um caboclo tem o dom da ubiquidade, Deus, então. Por isso que já vem lá de trás. Né? Eu sou o que eu sou, né? Então, quer dizer, onipresente, onipotente e onisciente, lógico. Está em todos os lugares, sabe de tudo e faz o que quiser, né? Então, é apenas uma expressão idiomática que eu uso aí, o negócio de mão de Deus, né? Tá, a gente volta depois nessa pergunta. A outra que eu queria tirar de dúvida pessoal o senhor fala muito de vaidade e de humildade. Sim. Como caminhos mais distantes ou mais próximos dessa conexão finita. Infinita, na verdade, falando do espírito. Querer o reconhecimento, por exemplo, trazendo para a matéria, seria um assunto de vaidade? Olha,
isso aí que você tocou num negócio que é porque nessa minha encarnação eu me deparei muito. É um gato. Se alguém está ouvindo, é gato, né? Isso aí, é espírito. É gato. Que gato também vê espírito. Então. Olha só, gente. Essa questão foi falar de vaidade, o gato se manifesta. É uma questão que eu vivenciei muito de perto, eu vi isso muito de perto nessa vida, nessa questão do trabalho espiritual e como isso pode destruir uma coisa que tem tudo para dar certo. Isso aí é descrito também em livros psicografados pelo Chico Xavier, né? Os Mensageiros mostram muito isso daí. O que ocorre é o seguinte. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos próximos capítulos, não vou lembrar qual, ele vai começar naquela parte que é do Evangelho, vai começar falando assim: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Né? E aí vem vários exemplos falando sobre isso aí. Por que se bate nisso? Na filosofia de Jesus, o negócio é mais pungente, a pancada no fígado é mais forte ainda. Fala-se assim mesmo: dê tudo que você tem aos pobres para você poder ganhar o reino de Deus. E é daí que vem uma filosofia chamada franciscana, de São Francisco de Assis, que é viver na pobreza absoluta, que é a única chance que você tem de ser aceito a Deus, por Deus. Tanto que em algum momento do material de Kardec falava sobre uma pessoa que disse assim: era a única chance de um rico chegar ao reino de Deus, o reino dos céus, como se fosse impossível isso acontecer. Né? Então, o conceito da humildade, ele está permeado entre pobreza, de um lado, e entre humildade espiritual, de comportamento, efetivamente. Essa segunda de que eu falo aqui, ela se apresenta como o oposto exatamente da vaidade e do ego inflado. A vaidade e o ego, elas têm uma terceira perna, que é a insegurança. Muitas vezes a pessoa que se apresenta com um ego muito grande é justamente porque ela é extremamente insegura. Algumas pessoas representam a sua insegurança pedindo opinião frequente, perguntando: e o que você achou? Foi bom? Gostou? Outras pessoas representam a sua insegurança justamente com o ego inflado. Digamos que eu tenha feito para você uma torta de tamarindo. E aí eu lhe pergunto: você gostou da torta? Você come isso muito bem. Ah, gostou mesmo? Ah, eu achei que não ficou bom. Você gostou? Pronto, esse é um jeito. Outro jeito é através do ego inflado. Ah, vou te dar essa torta aqui, é a melhor torta que você vai comer no mundo. Duvido se comer uma torta melhor do que essa. É claro que as coisas não são tão extremas desse jeito como eu estou mostrando. Mas a pessoa, a partir do momento que começa a demonstrar esse orgulho, essa falta de humildade e assim por diante nas coisas que faz, sempre querendo se colocar como o melhor e assim por diante, isso é exatamente o oposto da humildade. Isso não tem a mão de Deus. Isso não tem a aprovação de Deus. Isso não está em consonância com a palavra de Cristo. E a experiência e a vida me mostra que realmente quanto mais humilde você for, quanto mais acessível você for, mais as coisas dão certo. Eu venho falando isso aqui no terreiro, com os filhos que me acompanham há mais anos. Falo: terreiro está dando certo? Nossa, pai, nem parece a mesma coisa que era, sei lá. Acaba uma gira, eu vou ali, eu me sento ali, e eu estou ali para vocês chegarem junto de mim. Senta comigo quem quer, conversa comigo quem quer, pergunta o que quer, fica à vontade. Eu estou ali acessível a cada um de vocês. Mas é lógico que, graças a Deus, existe dentro de mim hoje uma segurança muito grande. Eu sei o que eu sei, eu tenho humildade para entender quanto eu ainda tenho a aprender. Eu sei o momento espiritual que eu vivo, e eu sei quanto eu ainda tenho a lapidar do meu espírito.
E sei que tenho muito a lapidar que eu nem sei. Que isso é sensacional também. Porque quando você acredita fielmente que um determinado erro que você comete está certo, você não acredita que tem que melhorar aquilo. Para você aquilo é acerto. Como você vai melhorar? Você só vai corrigir aquilo a partir do momento que você falou, opa, isso aqui está errado. Mas até então você achava que estava certo. Por isso que não estava dando certo a sua vida. É isso. A humildade é transcrita em diversos momentos. A humildade faz parte inexorável do trabalho medíocre. Sem humildade, a gente não chega a lugar nenhum. Aliás, isso eu venho falando com esse grupo, especialmente porque aqui hoje nós ainda temos assim meio que cada médium com uma função específica. É um médium voltado para psicografia, é um médium voltado para incorporação e assim por diante. Então, se deixar essa coisa querer subir a cabeça, né? Se não for eu, não vai acontecer. É uma bobagem. Podemos ir agora para a leitura da prece de Bezerra de Menezes para eu poder ler os nomes pedidos aqui na live, assim, todos em todos os lugares vão ouvir os nomes, pode ser dessa maneira? Então, Felipe, por gentileza, leia a prece enquanto a Priscila me entrega aqui os nomes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, que assim seja. Vamos então ler agora os nomes daqueles filhos que não podem estar aqui conosco, cujos nomes foram enviados aqui para nós. Tainá Cristina Liber, Wilson Ribeiro Júnior, Francisco José de Menezes, Giovanni Arnold Cardoso, Renata Iole Braga Leitão, Paulo Vieira Silva, Silvia Angélica Simões Granito, Kelvin Cardoso Ribeiro, Nathalie Maria de Lima, Angélica Cristina Soares de Oliveira, Natanael Heraldo Soares de Oliveira, Zoe Chiara Soares de Mário, Maria Luísa Soares Nascimento, Matias Henrique Soares de Souza, Gustavo Luciano Soares Nascimento, Levi Marques Soares, Neiva Moreira, Vinícius Lira, Luiz Fernando Moreira, Andréa Passione Coelho, Ricardo Francisco Coelho, Renan Passione Coelho, Tiago Passione Coelho, Gabriel Passione Coelho, Pedro Henrique Passione Coelho, Marilda Cláudia Passione, Adriana Passione, Alessandra Passione, Manuel Gonçalves Neto, Reinaldo da Silva Guimarães, Aline Aparecida Rumpini, Fernanda Aparecida Rech, Douglas Pereira Pinto, Elza Lins Calheiros, José Rodrigues. Finalizamos aqui, então, a transmissão de nossa live através da nossa página do Instagram,
agradecemos a todos que com respeito vêm seguindo o nosso trabalho e com igual respeito possam acompanhar esta transmissão através do nosso canal do YouTube, onde esse material fica eternizado para que possa ser usado como fonte de estudo para nós mesmos e para outros grupos espíritas bem-aventurados que estejam dispostos a trabalhar em nome de Deus, dentro da filosofia de Jesus, com fé em todas as entidades que se manifestam com amor.